Tá no ar o Antenados na Geral, perguntas e respostas. Hoje é o dia que você tira sua dúvida. Tudo que bombou durante a semana na internet, nas redes sociais, que foi notícia, que tem a ver com o mundo cristão, nós vamos debater hoje, aqui no Antenados na Geral. Durante o programa, você pode participar conosco, vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. Tem uma pergunta, um questionamento, concorda ou discorda daquilo que é debatido? Manda pra gente. E logo nós vamos lançar aqui no Antenados na Geral um número de WhatsApp, porque tem muita gente que quer participar com vídeo. André, eu quero botar meu vídeo dando a minha opinião sobre algum tema. Nós vamos fazer isso e noticiar para você participar conosco também pelo WhatsApp, com vídeo e com áudio. Para participar um pouco e responder as suas perguntas, os questionamentos e as notícias da semana que bombaram aí nas redes sociais e na internet, recebeu ele que é pastor na Assembleia de Deus de Augusto Vasconcelos. Ele também é líder do projeto Jesus, the number one, Jesus, o número 1. Pastor Rafael Mendes, bem-vindo ao Antenados na Geral. André, muito obrigado aí. Boa tarde a todos aí. E é sempre um prazer estar aqui na Boas Novas e poder contribuir de alguma maneira aí positiva para o Evangelho e para o Reino de Deus aí. Tá preparado? Você já viu sexta-feira aqui, né? Vim. Não. Primeira sexta-feira. Porque hoje o negócio é quente. Bom, a chapa é quente aqui. Eu também recebo ele aqui, que é pastor formado em teologia e também é capelão e juiz de paz, pastor Júlio César Laino. Bem-vindo ao Antenados na Geral. André, tudo bem? Deus abençoe. É uma honra, um prazer estar de volta nessa casa. Tava com saudade de vocês. Você já veio numas sextas aqui? Já vi. E o negócio esquentou, não foi? Bom, quando veio? bom, Sempre é muito bom. Bem-vindo, pastor, aqui no Antenados na Geral. Muito obrigado. Tá preparado? Hoje o negócio está interativo. Hoje a gente tem muitas perguntas e aí que vão mudar durante a semana. Se o pessoal até puder colocar para mim o texto aí do nosso primeiro tópico, que é um tópico muito interessante, que nós vamos falar um pouco sobre como é que é esse relacionamento que um pastor tem com as suas ovelhas, com as confissões que são feitas dentro do gabinete. Preste atenção, a polícia italiana chegou a um condenado e conseguiu prendê-lo depois que um vídeo com as cenas do seu batismo foram publicadas na rede social do pastor dele. O fato curioso é de um homem que foi preso justamente quando ele decidiu abandonar a vida de crime e pregressa. E ele se converteu ao evangelho, foi batizado, aí a polícia achou ele. Eu estou falando do Antônio Montella, de 42 anos, que foi chefe de uma máfia italiana e foi condenado a 5 anos de prisão. Porém, ele estava foragido da polícia, de acordo com o jornal inglês Daily Mirror, que publicou essa notícia. Montella foi batizado em 2013, mas somente após um dos investigadores encontrar o vídeo publicado pelo pastor, né, que batizou ele nas águas, que a prisão pôde ser efetuada. O fato é muito curioso, daqui a pouco acho que o vídeo, está preparado o vídeo aí, gente, ou não, do fato dele? Vamos ver o vídeo do batismo. Amém. 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 Então esse é o vídeo que você está vendo do batismo. Depois desse vídeo que foi publicado pelo pastor dele nas redes sociais, a polícia conseguiu achar ele e prender. Mas o curioso que eu quero perguntar aqui, na verdade, a minha temática, é que os pastores, eles circulam por todos os lugares, sobe morro, prega por todo lugar, entra em mansão também, conversa e prega por todo lugar, está na igreja, enfim, cuida das ovelhas e as pessoas têm nele a liberdade de chegar e, pastor, pequei, pastor, fiz isso, pastor, fiz aquilo, pastor, o que eu faço nessa questão? Pastor, ajuda em tudo. E muitas das vezes, os pecados confessados, vamos dizer assim, ao pastor no gabinete, são crimes. Quando isso acontece, no entender de vocês, o cara vem e fala, pastor, matei, pastor, roubei, pastor, estuprei. Qual deve ser o posicionamento de um pastor que ouve isso em um gabinete como ovelha? Ele deve entregar aí para a polícia, ele deve aconselhar o cara, deve orar e falar, olha, não fala para a polícia, vamos cuidar de você. A gente tem um pastor que é muito amigo meu, o pastor Marcelo Brunner, que ele é pastor e também é advogado. E ele conhece um pouco dos dois lados, é um grande criminalista e ele também deixou a sua opinião. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Pastor André, a paz e a paz a todos os debatedores. Queridos, a grande verdade é que esse tema que está sendo tratado é um tema muito interessante, complexo, porém de fácil entendimento. Veja, o pastor, ao receber alguém para lhe confessar um crime, o pastor não se vê obrigado a ir à autoridade e dizer que alguém no seu gabinete lhe confessou o crime.
Isso não significa dizer que o pastor pode usar dessa prerrogativa de proteger essa pessoa dentro da igreja. Ele não pode fazer isso. Ele tem que mandar essa pessoa ir procurar um advogado ou as autoridades competentes, porque senão ele vai incorrer no crime do artigo 348 do Código Penal, que diz auxiliar a subtrair-se à ação da autoridade pública autor de crime, ou seja, crime com reclusão. Então é perigoso. O pastor, ele tem que informar imediatamente a essa pessoa que ela tem que buscar auxílio nas pessoas competentes. Resumindo o que ele falou, o pastor não tem a obrigatoriedade de falar. Agora, se ele sabe também e usa dessa informação para encobertar e ajudar o cara a não falar, ele também já meio que vira cúmplice e atrapalha. Então ouviu, trata dele, mas nem encoberta, nem... Claro que ele, como pastor, ele falou, André, é bom direcionar um advogado e tentar, enfim, ver o que a justiça tem a fazer contra ele. O que tu faria, Rafael, num caso desse? E tu falou para mim que aconteceu já contigo isso. Sim, aconteceu, não era, no caso não era uma ovelha ainda, né? Uhum. Ainda não era uma ovelha, mas... A gente entrega ao vivo mesmo aqui. Não, nós estávamos evangelizando numa certa feita e um rapaz pediu por Jesus, né? Ali depois do apelo que nós fizemos, e depois sentado a parte do evangelismo, ele confessou, eu vim do Ceará, estou morando na rua, eu quero Jesus, eu quero uma estrutura, eu quero mudar de vida, mas eu estou foragido do meu estado por ter esfaqueado a minha esposa. E naquele momento nós tivemos ali um baque, né, um impacto, porque foi a primeira vez que tive uma experiência como essa, né? E na época eu era diácono e estava responsável na época pelo evangelismo ali no Calçadão. E eu sentado com ele ali, tinha um pastor junto conosco, né, nos auxiliando no evangelismo. Nossa igreja investe nos jovens nessa área evangelística aí. E aí nós aconselhamos ele o seguinte, ó, a gente quer te auxiliar, te ajudar nesse sentido. Você vai à nossa igreja no culto da terça-feira, que no caso o evangelismo era segunda, a doutrina na terça-feira. Nós podemos te auxiliar aí nessa área jurídica, mas te dar um respaldo no sentido de uma alimentação e tal, toda essa gestão aí tua pessoal. Só que o aconselhamento ali naquele instante foi o seguinte, você tem uma dívida com a sociedade no sentido de você tem que buscar as autoridades, tem que... Porque é simples isso, né? Nós somos pastores, somos obreiros, mas nós somos seres sociais, né? Jesus mesmo disse para dar o que é de César a César. E ali estava falando sobre a lei dos homens também. E nós sabemos que essa pessoa também cometeu um crime, é uma criminosa. E a gente tem que, claro, não abandoná-la ao sistema prisional, mas quem sabe ali naquele instante, pastorear ela nesse período de dificuldade, que ele vai se entregar, vai, né, pagar por conta do que ele cometeu. Então eu acho assim, que eu não vejo isso de uma forma muito complicada de ser resolvida. Eu tenho que trazer a ele o entendimento de que ele tem que pagar aquela dívida com a sociedade, a consequência do ato, né, no caso pecaminoso dele, e ele precisa pagar por isso. Agora, né? eu ouvi, você concorda, mas você falou assim, ó, talvez não seja uma coisa muito difícil de se resolver. Às vezes, quando você está evangelizando alguém e você conhece na hora e o cara fala, né, você não tem tanto apego, tudo bem. Agora, se é uma ovelha tua, está 3, 4 anos contigo, ele chega, olha, eu estou aqui, mas onde eu morava eu matei minha mulher, passou um baque. Depois que cresce um vínculo afetivo, né? Duro. Algo fica cada vez mais difícil. Mas isso aí é para a gente entender a responsabilidade de um sacerdote, a responsabilidade de um pastor. O pastor, nesse momento, ele tem que ser muito mais conselheiro do que mediador. A realidade, ele tem que aconselhar, ele tem que falar, olha, os seus pecados... Jesus levou lá na cruz do Calvário e perdoou. Mas agora as consequências dele, as consequências dos seus atos, você vai ter que cumprir, rapaz. Eu sei que... não é fácil. Não é fácil. Como é que lidar com uma situação dessa? Isso aí é muita inspiração do Espírito Santo de Deus para quebrantar também o homem. Vai que a pessoa queira sair dali... E até, sei lá, tentar outra coisa. Vai que a pessoa fique com ódio mortal porque pensou que o pastor, o sacerdote, iria encobrir. E o pastor não está aqui para encobrir. Olha o que o Marcelo fala. O pastor ele tem que cumprir com a lei. Então, o que acontece? É muito mais de aconselhar, é muito mais de procurar direcionar
posição que a pessoa deve tomar do que mesmo de chegar e falar, olha, não, faz por aqui, ou se não se esconde, ou se não deixa que a igreja vai te dar guarita, isso não existe. Tem que entregar, tem que fazer o que é legal. Claro que vocês entendem que em alguma situação é dever do pastor ir para a polícia e falar, olha, prende aquele cara que ele é um criminoso? Porque também, eu acho que aquilo é muito caso a caso isso, né? A gente está falando talvez de alguma coisa que foi cometida 5 anos atrás, mas imagina alguma coisa de um membro, e aí desapareceu, aí uma semana depois o cara vem chorando, pastor, fui eu, que, sei lá, fiz alguma coisa com o membro, enfim. Qual é o posicionamento do pastor? Porque a gente fala assim, não, o pastor tem que aconselhar. Se fosse com algum membro da família dele, ele já deixava de ser pastor, era membro de família e ia falar. Vocês entendem que, beleza, André, mas existem situações que se são correntes extremas e perto, meu irmão, não tem para onde fugir. Eu sou filho de um policial civil, né? Um inspetor da Polícia Civil, né? Já falecido, meu pai. E meus irmãos, a minha família toda é militarizada. E nós tivemos uma criação assim, né? Eu gosto até de citar meu pai em alguns momentos em pregações, porque é um homem que era ímpio, né? Morreu com Cristo, né? Há uns 6 meses antes ele aceitou Jesus, nós discipulamos ele. Ele ia até se batizar no domingo, na quinta faleceu, não conseguimos levar ele ao tanque batismal, mas foi com o Senhor. E ele tinha uma criação assim, ele falava muito para mim e para meus irmãos o seguinte: quando vocês se envolverem, se vocês se envolverem em algum problema relacionado à questão jurídica, criminal, eu nem vou à cadeia ver vocês. Preste bem atenção no que eu estou dizendo, ele falava. Então eu sempre vi meu pai assim nesse lado, nesse âmbito aí muito justo. Se você cometer um erro e for apurado de fato que você cometeu, que você é réu, você vai pagar totalmente pelo que você cometeu. Então assim, eu sei que quando você citou a questão de familiar, de uma ovelha que tem um laço, um vínculo ali, realmente é uma coisa bem complicada. Eu não tive essa experiência ainda, né? Porém, sou pai, né? O futuro, nós sabemos que é bem complicado, a gente sempre instruindo nossos filhos no caminho do Senhor. Mas eu penso o seguinte, que, como o pastor agora disse, com relação à da guarita, de maneira nenhuma, mas sim aconselhar, porque você falou com relação... Porque a minha pergunta já foi outro extremo. Não, nem da guarita, nem aconselhar. Eu falo, meu irmão, isso é crime, vamos agora, ou então eu vou te denunciar para a polícia, porque isso é muito complicado. O pastor Marcelo Bruno falou com relação a ele poder estar neutro nessa situação, né? E ter um respaldo na lei para isso. Bom, como um orientador espiritual, nessa situação, acho que valeria mais aconselhar o que ele deve fazer e dizer para ele, meu filho, você não está sozinho, como o pastor aqui citou. No mar do esquecimento, o Senhor lançou o teu pecado, se você está de fato arrependido. Eu acredito que numa confissão dessa, num gabinete, já é o início de um arrependimento, ele já se mostra espiritualmente arrependido e agora ele tem que encarar a realidade de que ele, na sociedade ele vai pagar por isso e tem uma longa jornada aí no sistema prisional e aquela coisa toda. Então eu penso que, como pastor, orientar ele a se entregar assim, talvez não se expor naquele momento de ir com ele, dizer que não, eu vou te levar lá, eu quero te levar lá, mas orientar assim ele fazer isso e dizer, meu filho, nós estamos contigo, vamos orar, vamos te visitar lá, vamos passar por essa peleja junto aí, vamos sair junto e vamos cantar o hino da vitória no púlpito. Você ainda vai ser exemplo de testemunho ainda, dizendo que se converteu de fato, mudou teu coração, ou já era convertido, praticou o crime, mas se arrependeu e voltou de novo aos pés do Senhor. Eu acho que caberia mais a orientação e o respaldo aí. Né? Desde que ele confesse, eu acho que já houve o agir do Espírito Santo aí, né? Perfeito. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Não adianta a oratória, não adianta toda a instrução. O que vai convencer ele do pecado é o Espírito Santo. Então, aí, esse momento já é um momento bom. Já é um momento que você... Eu lembrei agora daqueles negociadores, né? Que a pessoa está ali com refém, aquele cara vai ali perto e começa a negociar. O pastor vai ter que trabalhar mais ou menos isso, ó. Vamos negociar, porque preste atenção, tem assim, jeito, não tem jeito. A saída é se entregar, você pagar, entendeu? Eu lembrando também, de certo modo, embora comece, mas o pastor também ele tem que cuidar do seu rebanho. Se ele vê que um cara cometeu um crime e ele pode trazer algum tipo de ameaça para as pessoas que ele convive no dia a dia na comunidade, e ele ficar também só no aconselhamento e acontecer alguma coisa depois, ele vai se sentir muito culpado de, caramba, por que eu não fui mais incisivo em chegar com ele? Vem aqui, meu irmão, vamos cuidar disso aqui. Embora, claro, eu também concordo que ele ter ido lá, esse aconselhado já começa o arrependimento, mas agora, dependendo do tipo de crime cometido, não é simples não. Na situação da reportagem, me pareceu que quem
Pegou, foi a imagem que pegou o camarada. Não teve nada a ver. O pastor entregou. O pastor publicou o batismo na rede social, o policial. Ih, tá aqui sendo batizado. Todo alegre. Que é um negócio engraçado, né? Ele foi achado e preso depois de aceitar Jesus e ser batizado. É Deus fazendo justiça terreno também, ó. Batizou agora, meu irmão. Vai ser minha testemunha também na prisão. Alguém viu, a casa caiu e acabou. Agora, por exemplo, se não veio ao pastor, mas, por exemplo, alguém chega pro pastor e fala, ó, aquele camarada ali, ele é perigoso, aquele camarada ali é violento, aquele camarada ali é outra realidade. Aí o pastor tem que dar parte, o pastor tem que procurar os meios legais para estar... Agora, eu acho que jamais negligenciar, né? Um fato bíblico, né? Eli, Hofni e Finés, né? No caso, era pai, era dentro de casa. Eles, diante de Deus, eram ladrões, eles roubavam as ofertas, parte das ofertas, negligenciavam, se prostituíam. Não se aplica totalmente essa situação, mas a questão do negligenciar uma autoridade ali, né? No caso, ele negligenciou e nós sabemos do fim, né? Dos filhos e do próprio pai, por negligenciar a autoridade que ele tinha. Costuma quebrar o pescoço. Quebra o pescoço aí. Vamos para o rápido intervalo? Estourou 3 minutos. Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Antenados. Não sai daí, a gente volta já já.